Kaique, a gente vai gravar esse vídeo mesmo? Vai, ideia boa, ideia boa. Tem certeza? Não vai dar ruim não pra gente? Acho que não, o Xandão vai fazer isso pra gente. E o roteiro? Quem fez o roteiro? Foi o Bruno. Foi o Bruno, não fui eu. Tá bom, então vamos ver o que o Bruno colocou no roteiro. Só vou ler. Eu sou a Eliana. Bom, vamos nessa, vai. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou alguns dias atrás a suspensão do X, que é o antigo Twitter. Esse bloqueio do Twitter aconteceu porque no dia 28 de agosto, o ministro exigiu, em intimação, que o Elon Musk indicasse quem é o representante legal do Twitter no Brasil. Só que no dia seguinte, o Elon Musk, ele disse que ele não ia cumprir com essa exigência do Alexandre de Moraes e queria esperar pelo bloqueio do X. E foi isso que aconteceu. Será que foi um truco em cima do truco? 3, 6, 9, 12? Será que alguém tá ganhando agora? Não sei, o pau tá quebrando, isso é verdade. Porque poucos dias depois, no dia 31, o Twitter saiu do ar oficialmente em todo o Brasil. Aliás, fazia muito tempo que eu não usava o Twitter, fui tentar e nem consegui entrar, então realmente não tá dando pra usar o Twitter. E junto de toda essa confusão, tem dois níveis de pensamento que as pessoas têm. No primeiro nível, a maioria das pessoas pensam, nossa, o X foi bloqueado, que pena. No segundo nível, a minoria das pessoas pensam, nossa, o X foi bloqueado. Será que essa adesão pode impactar de alguma forma a confiança do mundo no Brasil? E foi exatamente esse questionamento que o bilionário e mega investidor Bill Ackman postou no Twitter no mesmo dia que a rede saiu do ar. É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir, refletir hoje, que foi justamente o tema que vocês mais me perguntaram. Mas, antes de mais nada, clica no botão de like, se inscreva no canal para você se manter informado. Aliás, tem uma rede social nova aí, né? Azul, né? Que todo mundo tá criando conta. Alguma buscar, né? Me pedindo pra entrar pra eu pegar minha arroba. Fui entrar lá pra pegar a arroba Thiago Negro. Alguém já pegou. Aí o Primo Rico, já pegaram também o Primo Rico. Cara, palhaçada, né? Isso daí. Palhaçada, né, cara? Pra gente entender melhor como que essa decisão pode impactar o seu bolso, primeiro vamos entender como todo esse embate entre o Moraes e o Elon Musk começou. Que é uma boa história. Como tudo começou? Tudo começou ali no dia 8 de janeiro de 2023. E se você não lembra o que aconteceu esse dia, deixa eu refrescar a sua memória. Esse dia tem uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por eles estarem, de certa forma, insatisfeitos com a vitória do Lula à presidência. Aí eles invadiram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou ficar aqui me aprofundando muito no mérito político de toda essa confusão, mas qual que é o ponto? Depois desse episódio, o STF começou a investigar a disseminação de fake news nas redes sociais e que, segundo eles, poderiam ameaçar a democracia brasileira. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes começou a ordenar o bloqueio de diversos perfis em redes sociais. Por um lado, teve gente apoiando, falando que realmente estava tudo saindo fora do controle e que deveriam sim existir medidas mais punitivas para tudo isso. E do outro lado da moeda, as pessoas não apoiaram a decisão do Alexandre de Moraes e usavam do argumento que essas medidas violavam o direito à liberdade de expressão. E foi aqui que a confusão de fato começou, porque o Elon Musk tomou um lado e, obviamente, apoiou as pessoas que defendiam a liberdade de expressão e acusou o ministro de censura. Ou seja, o ministro disse que as redes sociais elas não são terra sem lei e que o Elon Musk deveria cumprir as ordens judiciais e bloquear os perfis que ameaçam a democracia brasileira. Enquanto isso, o Elon Musk usou do próprio Twitter para alfinetar o ministro e ameaçou não mais cumprir as ordens judiciais. Depois disso, a confusão virou uma novela gigante e vira e mexe, o Alexandre de Moraes aplicava multas no Twitter. Aí o Elon Musk decidiu fechar o escritório do X no Brasil, disse que ia tirar o representante legal do Twitter daqui do país e vale ressaltar que a lei brasileira obriga que as empresas estrangeiras tenham representantes legais por aqui. E até que tudo culminou no STF intimando o Elon Musk, pelo próprio Twitter, exigindo a indicação de um representante, além de exigir o pagamento de uma penca de multa que não foi paga. Caso o Elon Musk não obedecesse, apenas seria o bloqueio do X no Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. O Elon Musk reagiu à intimidação, comparando o Alexandre de Moraes a vários personagens aí, né, da Disney, da Warner, né? E além de postar no Twitter que o tirano Alexandre é o ditador do Brasil, o Lula é seu cachorrinho, a pergunta que não quer calar agora é: será que toda essa confusão e todo esse embate pode afastar de alguma forma os investidores do Brasil? E se isso realmente acontecer, como que poderia impactar a economia brasileira e o seu bolso? Então vamos partes por partes aqui. A suspensão do X pode afastar os investidores do Brasil? O Elon Musk, ele tá deixando claro a insatisfação com toda a situação. Ele até criou uma página no X chamada Alexandre Files para divulgar supostas decisões ilegais, ali segundo ele. E o primeiro tweet da página foi o seguinte: hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões.
razões. Os nossos próprios recursos foram ignorados. Isso aqui foi dito pelo Elon Musk. E ele é uma das pessoas mais influentes do mundo. Ele é o segundo homem mais rico do mundo. E a palavra dele, querendo ou não, tem muito peso. E o mundo inteiro observa o que ele tem a dizer. Além disso, o Bill Ackman, que é fundador e CEO da Pershing Square Capital Management e, diga-se de passagem, um dos investidores mais polêmicos do mundo, ele postou o seguinte no Twitter: o fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink colocam o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível. A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capitais e ao colapso das avaliações. O mesmo vai acontecer com o Brasil, a menos que recuem rapidamente desses atos ilegais. E, de certa forma, existe um quê de razão aqui. Saiu na Bloomberg, 2 anos atrás, que depois de anos atraindo capital estrangeiro para os mercados chineses, o presidente Xi Jinping começou a enfrentar um período duro de desglobalização financeira. Segundo a matéria da Bloomberg, os investidores apontaram para a razão principal sendo as próprias políticas do Xi Jinping. Está escrito assim: gestores antes atraídos pelos rendimentos altos da China e grandes empresas de tecnologia agora dizem que as razões para evitar o país superam os incentivos para comprar. E eles citam desde campanhas regulatórias imprevisíveis a danos econômicos causados por políticas rígidas do Covid-19, sem mencionar os riscos crescentes que são decorrentes de um mercado imobiliário instável e até mesmo a proximidade do Xi com o presidente russo Vladimir Putin. E segundo a administração estatal de câmbio da China, no segundo trimestre de 2024, a China teve uma saída recorde de 15 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Ou seja, os investidores perderam a confiança na economia chinesa, que foi um dos motores globais do crescimento nas últimas décadas. Agora, olha só a coincidência. A fuga do capital da B3, que é a nossa bolsa brasileira, foi no primeiro semestre de 2024 a mais intensa desde 2020. Só esse ano, os investidores estrangeiros já tiraram mais de 42,4 bilhões de reais da bolsa. É claro que essa fuga não é única e exclusivamente culpa dessa confusão do Alexandre de Moraes e do Elon Musk. O Brasil tem uma série de problemas com o fiscal e com a taxa de juros que impactam muito mais do que essa confusão toda. Mas a gente não pode negar que esse tipo de confusão pode gerar algum tipo de desconfiança e ser mais um problema que o Brasil vai enfrentar. Por exemplo, algumas horas antes do Twitter sair do ar, o Elon Musk disse que investir no Brasil, sob a administração atual, é insano. E ele também disse que, quando houver uma nova liderança, espero que isso mude. Então, respondendo à primeira pergunta, se toda essa confusão pode afastar, de alguma forma, investidores do Brasil, a resposta é sim. A pergunta que fica agora é: como que tudo isso pode impactar a economia e o seu bolso? Pensa no seguinte: quando o investidor estrangeiro decide retirar o seu dinheiro do Brasil, ele precisa converter os reais deles em dólares para levar os recursos de volta para o país. Agora, vamos supor que vários investidores querem fazer isso. Então, são bilhões de reais que vão ser vendidos e trocados por dólares. Isso faz com que a demanda por dólares aumente. E se são várias pessoas comprando dólar e vendendo real, o que você acha que acontece? Uma lei de oferta e demanda, o dólar aprecia e o real deprecia. Ou seja, o dólar fica mais caro e o real perde valor. Então o valor do dólar em relação ao real sobe. E daí você vai precisar de mais real para comprar a mesma quantidade de dólar. E qual que é o problema disso acontecer? Sabe quando você vai encher o tanque do seu carro? Ou quando você vai no mercado comprar carne, macarrão, ovo, pão? Sabe quando você quer comprar um celular novo de aniversário para alguém que você ama? Então, você vai ter que pagar muito mais caro em todos esses produtos que são importados. Na verdade, o impacto do aumento dos preços não acontece apenas com os produtos que são diretamente importados, mas acaba se espalhando por toda a economia, causando um efeito em cadeia. Por exemplo, vou imaginar a gasolina. Com parte do petróleo que a gente usa é importado e paga em dólar, quando o dólar fica mais caro, a gasolina também fica mais cara. Agora pense em todos os setores que dependem de transporte. Caminhões que entregam alimentos em supermercados, motorista de aplicativo, ônibus e até aviões. Quando a gasolina sobe, todos esses meios de transporte ficam mais caros para operar. Porque o que acontece? As empresas que dependem de transporte para entregar os produtos, como alimentos de supermercado, vão ter que gastar mais dinheiro para pagar pelo combustível. Daí, para não ter prejuízo, eles aumentam o preço dos produtos que vendem. Daí, os alimentos que já vão subir de preço, porque são negociados em dólar, vão subir ainda mais de preço por conta do aumento do preço da gasolina. E muitas vezes aquele pão que você compra no mercado ou o preço da carne podem ficar mais caros, mesmo que o trigo ou o boi sejam produzidos aqui no Brasil. E esse efeito não para por aí. Se o preço do pão e da gasolina sobem, as pessoas têm menos dinheiro sobrando para gastar em outras coisas. E o resultado disso, as empresas de outros setores podem começar a vender menos. Com menos vendas, a economia desacelera, o emprego sobe e toda a economia inteira começa a travar. Conclusão. Eu queria terminar aqui dizendo o seguinte: